Estamos de volta com o nosso programa Entrevista. No último bloco, estou conversando com o Simão Pedro, um bate-papo muito gostoso. Estamos falando sobre a doutrina espírita. Simão, como eu estava te perguntando no último bloco, eu queria saber o que nós temos que fazer então, de modo que a gente possa colher bons frutos, né, numa próxima vida, numa próxima encarnação, de modo que as pessoas possam nascer bem, sem uma doença, sem nascer na miséria, né? Nós sabemos então, vimos aqui com você agora, que a pessoa que plantou bem, ela provavelmente vai colher bem isso numa próxima vida. Não sei se eu falei certo, se eu não tiver falado certo, por favor me corrija, mas me explique essa situação para nós. Não, perfeito, Flávia, você colocou bem. O que acontece? Nós colhemos e semeamos ao mesmo tempo. Quando perguntou-se aos espíritos qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, eles responderam: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então, estar encarnado é um progresso, é um processo para o progresso. Certo. E o que eu tenho que fazer? Jesus nos deu bem a fórmula, né, do amor. Não fazer aos outros, ou fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem esses outros a nós. Tratarmos-nos com respeito. Valermos-nos das leis de Deus, das leis naturais, que é o amor, o respeito mútuo, a bondade natural. Agora, a pessoa que traz interesses próprios, escusos, mesquinhos, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa malévola, está semeando e vai ter que colher isso. Sim. O apóstolo Paulo até dizia isso, né, nas suas cartas: aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Então não se colhe figos de abrolhos, como dizia o apóstolo. Então nós colhemos o que plantamos. Se estamos aqui hoje encarnados, tratemo-nos amorosamente, afetuosamente, tratemo-nos respeitosamente, pensemos no bem coletivo, não hajamos com individualismo, embora respeitemos a individualidade. Então isso é a regra, é o mandamento que Jesus deixou, né? Um só mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas entender o que é esse amar, né? É o respeito mútuo, é o afeto natural, e não tratarmos-nos com indiferença. Isso nos dá consciência tranquila. Porque quando perguntaram aos espíritos, no livro dos espíritos também, Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus? E os espíritos poderiam ter respondido numa forma diferente, podia ter dito: está escrita no Bhagavad Gita, no I Ching, no Livro dos Mortos, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Não, eles responderam o seguinte: na consciência. De nada adianta estar escrito num livro se na nossa consciência isso não está gravado. Então o que determina o castigo? A consciência pesada. O que determina a beatitude? A consciência tranquila. Diz-nos o Espírito Emmanuel que a paz é decorrência da consciência tranquila. Diz ele: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Sim. Então vivamos com a consciência tranquila. Porque não há o céu, o inferno, há o estado de consciência, que é encarnado ou não. Porque nós somos espíritos, estando encarnados ou não. Nossa vida não é dividida, aqui é uma vida, lá é outra vida. A nossa vida é tudo isso. Ora eu estou encarnado, ora não. Mas eu sou o mesmo ser, o mesmo espírito. Então aquilo está na minha consciência. Então, para vivermos com serenidade, é vivermos com a consciência tranquila. Viver com a consciência tranquila é fazer o bem. E a ética derivada disso não é só fazer o bem, é não fazer o mal, é fazer o bem. Diz-nos os Espíritos que o mal é decorrência do bem não feito, é ausência de bem. Então nós temos uma ética. Eu não estou na Terra, não estou encarnado para não fazer o mal. Eu estou encarnado para fazer o bem. Ah, sim. Isso Porque é muito importante, era o que eu ia te perguntar. Exatamente. Às vezes a pessoa vive a vida inteira de forma morna, indiferente. Exatamente. Ah, mas eu sou boa, eu não faço nada para ninguém. Não faz o mal, mas também não faz o bem. Essa é a ideia. Não O é? mal é ausência de bem. Então nós somos responsáveis pelos males feitos e pelos males oriundos dos bens não feitos. Ah, sim. Então a doutrina espírita ela tem uma ética muito clara. Por isso nós dissemos no início da entrevista: a religiosidade é uma decorrência. Porque você questionando tudo isso, entendendo tudo isso, você muda a maneira de viver. Você muda a sua atitude, a sua postura. Exatamente. Agora, a Kelly ligou pra gente, uma telespectadora, e ela tá percebendo uma coisa diferente em relação às pessoas. Está perguntando por que o ser humano está evoluindo para pior e não para melhor. Nós não podemos dizer que está evoluindo para pior. A evolução é óbvia, é crescente. O que acontece é que nós temos na Terra hoje
muito mais pessoas. Nós temos quase 7 bilhões de pessoas. E temos um meio de comunicação veloz, de forma tal que os acontecimentos são sabidos. O Cristo até havia dito isso, né? Não há mal que não seja revelado, nada que esteja escuso, esteja escondido que não venha a ser revelado. E é revelado. Mas também nós estamos num momento em que nós temos painéis muito bem definidos. Ao mesmo tempo que nós vemos maldades, nós vemos muitos atos bons. Quem nunca ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Chico Xavier? Quantas boas ações essas pessoas fizeram, quantos bens eles fizeram. Mas não dá ibope. O mal chama a atenção. Que coisa, né? Porque ainda estamos mais sintonizados com a tragédia causada. Então nós precisamos fazer o quê? Rever nossas posturas. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro aos romanos quando ele disse: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não pediu que transformasse o mundo, que transformasse a própria pessoa. Então está nas nossas mãos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, para quem tem o Livro dos Espíritos, pergunta-se mais ou menos isso, pergunta-se qual o meio prático e eficaz para se vencer nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal. Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer mais, perceber que nós muitas vezes agimos com individualismo, com interesses próprios, e isso causa problemas aos outros. Quando nós nos conhecermos, começarmos a perceber nossas reações perante os outros, a convivência é uma oportunidade grande de nos autoconhecer, e vermos que as nossas reações muitas vezes são egoístas, individualistas, nós vamos corrigindo isso. Corrigindo isso, o bem vai acontecendo. Porque dizem os Espíritos, quando também se perguntou a eles no Livro dos Espíritos, por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? Por que só gente má influencia bom? Por que bom não influencia mal? E os Espíritos responderam para Kardec: pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dominarão. Então o que percebemos? O mal tem audácia. E os que se sentem boas pessoas, na verdade, se conformam consigo mesmas e não querem levar isso para as outras pessoas. A característica das pessoas boas, de humildade, não é? E aí eu acho que às vezes... Mas confunde humildade com simplicidade, humildade com simploriedade. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, eram humildes, mas quantas obras fizeram? Nossa, então precisamos perceber isso. Não é que o mal impera, é que não percebemos que nós estamos fitando nele por querermos e não fitar nas ações boas. Agora, por falar em Allan Kardec, dia 3 próximo, dia 3 de outubro, comemoramos então o aniversário de nascimento dele, não é isso? É importante. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, na verdade, é um apelido. Muitos não sabem, acham que Kardec é o nome. Allan Kardec é um apelido que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio assim se deu. Quem era Hippolyte Denisard Rivaio? Léon Denisard Rivaio era um educador, um pedagogo, que já como quando criança foi estudar em Verdun, na Suíça, e desenvolveu com Pestalozzi o método de ensino pestalozziano. E então o professor Rivaio escreveu várias obras, vários livros sobre educação, sobre pedagogia, física, matemática, e escreveu até um plano, com 24 anos, um plano para a educação pública da França, em 1828. E esse professor vendia os livros, as pessoas o conheciam, ele era um renomado educador, professor Rivaio, e por volta dos 50 anos ele tomou contato com o espiritismo no sentido de fenômenos, com a fenomenologia, mesas andando sozinhas e etc. E ele se propôs a estudar isso e escreveu sobre isso. Mas ele pensava que, escrevendo como professor Rivaio, eles comprariam as obras. Eles leriam as obras, porque era ele que tinha escrito, professor Rivaio, já que era um escritor conhecido. Então ele valeu-se de um pseudônimo, que, segundo ele nos conta, no livro Obras Póstumas, foi um dos nomes que ele teve em uma de suas encarnações, quando ele encarnou-se entre druidas. Ele se chamava Allan Kardec. Então ele usou esse pseudônimo, Allan Kardec. E todas as obras relativas ao espiritismo, ele sempre se colocava como
Allan Kardec, para que as pessoas lessem os livros pelo conteúdo e não pelo autor. E tomou um cuidado. Ele então deu o nome de espiritismo, mas a doutrina não é dele. Por isso ele chamou de espiritismo e não kardecismo, como as pessoas muitas vezes erroneamente chamam. Isso mesmo, já ouvi falar. Porque não existe doutrina de Kardec, existe doutrina dos espíritos, que foi codificada por Kardec. Porque quem deu os ensinos, quem deu a orientação, as orientações, foram os espíritos. Ele apenas as recebia pelos médiuns e a colocava em ordem. Por isso chamamos de codificador. Colocou um código, uma forma de entendê-la. E ele então criou a palavra espiritismo. Porque não existia essa palavra, existia espiritualismo. Mas ele dizia, essa ideia é espiritualista. Mas espiritualismo ou espiritualista é todo aquele que crê na existência da alma. Mas crer na existência da alma não quer dizer que creia na reencarnação, na pré-existência, na pós-existência. Então ele falava novo espiritualismo. Mas novo espiritualismo também não era, porque o espiritualismo também era novo. Então ele criou, vou criar a palavra espiritismo. Pegou o radical da palavra espiritualismo, spirit, que é espírito, e acrescentou o sufixo ismo, que é próprio do radical, ou seja, radical espírito, sufixo ismo, próprio do radical, próprio do espírito. Então, espiritismo, doutrina dos espíritos. Então, por isso é que não existe espiritismo kardecista. Ou é espiritismo, ou não é espiritismo. Existe Umbanda, existe Candomblé, Quimbanda, são outras escolas. Agora, espiritismo é um só. Então, Allan Kardec, o pseudônimo de professor Rivaio, comemora-se dia 3 de outubro o nascimento de professor Rivaio. Mas a gente brinca no meio espírita que Allan Kardec, na verdade, nasceu em 1857. Por quê? Foi quando apareceu o nome Allan Kardec nas obras espíritas. Antes era professor Rivaio. Então, Kardec é um pseudônimo. Professor Rivaio é o seu nome. E esse professor Rivaio nasceu em 3 de outubro de 1804, comemorando então 205 anos do seu nascimento. E ele deixou muito claro, a obra não é dele. Ele não criou o espiritismo, ele codificou. E deixou muito claro que para ideias novas, necessário se fazia palavras novas. E aí criou então a palavra espiritismo, e espírita ou espiritista, aquele que crê, que segue a doutrina espírita. Mas sempre deixando claro, doutrina dos espíritos. Por isso, espiritismo, e não doutrina de Kardec. E esse homem culto e humilde, veja, humilde, mas não se furtou de mostrar o conhecimento. Claro. Mas humilde disse, a doutrina não é minha, é dos espíritos. Então, por isso, espiritismo. Agora, muitas pessoas estão ligando, Simão Pedro, e querendo saber algumas coisas, e infelizmente não tem como a gente aprofundar em tudo. Vou te passar as perguntas, se você puder responder. Pois não. Até de forma mais sucinta, Vamos para que tentar. a gente possa responder todas. A Milene, ela está querendo saber o que você fala sobre os espíritos de Umbanda, porta, gira? São terminologias da Umbanda, que é uma outra estrutura de pensamento, a qual respeitamos, mas que não adotamos a terminologia. Então, o espírito são espíritos. Agora, o que são os espíritos? Uma forma mais rápida para o entendimento. São as almas dos homens sem corpos, que levam consigo as suas aquisições, as suas mazelas. Ou seja, os espíritos não são diferentes de nós mesmos, porque nós somos os espíritos. Se eu sou mau, eu continuo mal na condição espiritual, até que eu me acorde, até que eu me alerte para isso. Se eu sou bom, continuo bom, melhorando-me. Então, os espíritos maus, espíritos bons, não tem nomenclatura, são os espíritos. Por isso a doutrina espírita não usa essa terminologia, que é usada pela Umbanda, que respeitamos, mas a terminologia seria o quê? Espíritos imperfeitos e espíritos perfeitos. Certo. O Farnésio está querendo saber qual é o maior dos 10 mandamentos que existe. Muito bom. O amor a Deus é fundamental, né? E os demais mandamentos refletem-se na conduta com o próximo. Por isso, quando Jesus foi perguntado por um doutor da lei, um saduceu, disse, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu para o saduceu o quê? O que está escrito na lei? Como tu lês? E o saduceu respondeu, amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu para ele, faze isso e viverás. Ou seja, o maior mandamento é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. E o amor ao próximo manifesta-se em todos os 9 mandamentos, do guardar o domingo ou o sábado, na linguagem original, o respeito ao próximo, etc. É amor a Deus, amor ao próximo. Então, o maior mandamento, não sou eu quem acho, foi Jesus quem disse, amor. O maior mandamento é amor. Eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, o decálogo se resume no amor. Simão Pedro, temos uma pergunta da Eliane. Acredito até que você
tenha respondido já algumas vezes essa pergunta. Eliane talvez também tenha pergunta de vários telespectadores, também talvez seja essa pergunta. Qual é o versículo da Bíblia que fala, que prova que realmente a reencarnação existe? O nosso tempo não daria, porque não há um versículo, há várias passagens. A passagem de Elias, quando dizia Jesus que era necessário que Elias viesse primeiro para que restabelecesse a ordem, e os discípulos disseram que como Elias vir, e Jesus então disse, Elias já veio, e aí diz os evangelhos, e então entenderam que Jesus se referia a João Batista. João Batista é a encarnação de Elias. Nós temos no Salmo de Davi, nós temos no livro de Jó, nós temos na passagem do capítulo 9 do evangelho de João, o cego de nascença, quando a pergunta é feita, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Ou seja, como a pergunta existiria, foi ele que pecou se a alma tivesse sido criada naquele momento? Então a pergunta, quem pecou? Ele, se é cego de nascença, a pergunta subentende que esse pecado deveria ter existido antes. Né? Então está subentendida. Nós temos na passagem do capítulo 3 do Evangelho de João, lá da conversa de Jesus com Nicodemos, a respeito do nascer de novo, e assim várias outras passagens que o tempo não daria. Mas sugiro a telespectadora que veja o livro Reencarnação na Bíblia, e lá verá vários versículos que tratam desse assunto. Simão, eu acredito que há realmente ainda algumas controvérsias em relação à religião católica com a doutrina espírita, até mesmo por falta de conhecimento. Eu queria saber, rapidamente, que o nosso tempo já está assim se esgotando, infelizmente, se há a possibilidade de uma pessoa que é da religião católica também participar da doutrina espírita. Isso é compatível? Veja só, como eu disse no início, a doutrina espírita não obriga ninguém a ser espírita. Compatibilidade depende da consciência, depende do interesse. Se olhar pelo prisma teológico, a doutrina espírita prega a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade e dentre outros fatores. O catolicismo não prega a reencarnação, não prega a comunicabilidade dos espíritos. Então há diferenças que podem ser harmonizadas, mas há diferenças. Se se quer uma discussão teológica, nós ficaremos numa discussão vazia. Numa discussão, como disse Jesus, fermento dos fariseus, a discussão que não leva a lugar nenhum. Nós nos ocupamos com as convergências, e as convergências são várias. Deus, Jesus, o Espírito, a imortalidade. Então conversemos sobre isso. Agora, a incompatibilidade se dá se olharmos o prisma teológico. A doutrina espírita ela não tem uma teologia, ela tem um corpo doutrinário e não se ocupa nas discussões. Tem os seus fundamentos. Aqueles que crerem, ótimo, não crerem, sigam o seu caminho. Porque não há uma melhor religião. A melhor religião, como disse até Dalai Lama, a melhor religião é aquela que faz homens de bem. E eu coloco que a melhor religião é aquela que responde às nossas dúvidas. É aquela que nos dá paz vivencial. E para muitos é o catolicismo, para muitos é o evangelismo, numa forma genérica, para muitos é o espiritismo. É onde eu me encontro bem, é onde eu me sinto bem, é onde minhas questões são resolvidas, porque Deus é um só. E Deus não degladia com o homem, os homens se degladiam por causa de Deus. E para que isso? É um contrassenso. Então não há por que criticarmos A, B e C, mesmo quando vemos atitudes confusas dos religiosos, mas a religião é boa. Não imputemos à religião a responsabilidade da atitude dos religiosos. E assim respeitamos todas as religiões. A doutrina espírita, como disse no início, ela não se impõe a quem quer que seja. Ela quer ser aceita pela livre convicção das ideias. E isso está a cada pessoa. A lei de Deus na consciência e não apenas uma sugestão, não nos percamos nas questiúnculas teológicas, porque Deus não criou uma teologia, Deus não criou estudo sobre ele. Os homens é que quiseram entendê-lo na dimensão dos próprios homens. E aí a teologia fica limitada aos próprios homens. Simão Pedro, foi muito bom conversar com você. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou. Algumas perguntas às vezes não foram respondidas por falta de tempo mesmo, gente, porque é um assunto muito gostoso de falar. Você tem o dom da palavra e vai nos envolvendo com toda a sua fala. A gente vê que tem uma sabedoria muito grande em tudo que Simão Pedro passa pra gente. Já te convido de antemão para voltar para discutirmos mais esse assunto, que é um assunto muito agradável. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço.
agradeço aos telespectadores pela paciência de nos ouvir na entrevista, é uma boa entrevista feita por você, como disse, seu programa é um programa agradável, e agradecer, né, a AME que nos convidou a estarmos aqui, e desejar, né, aos telespectadores uma boa noite, que tenham também uma boa vida, uma vida abençoada, que Deus esteja presente sempre na vida de vocês e que sejamos sempre pessoas que cultivamos a paz, promovendo o bem, e assim Deus sempre estará conosco. A todos vocês que estiveram conosco, um grande beijo, uma excelente semana. Eu volto na próxima quinta-feira com mais um programa Entrevista. Até lá, tchauzinho!